E aí, bora mergulhar num assunto que a gente usa todo santo dia, mas talvez nunca tenha parado para pensar a fundo. Os números. Mais especificamente, a gramática por trás deles. Porque, olha, eles são bem mais do que simples ferramentas para contar. Pois é, vamos pensar nisso. A gente usa números o tempo todo, mas qual é o papel deles de verdade dentro de uma frase? Será que é só para dizer quantos? Ou tem mais coisa aí? Como é que a gramática pega um simples algarismo e transforma ele numa palavra cheia de função? Então, vamos começar pelo básico, né? O que, afinal, é um numeral? Bom, de forma bem simples, o numeral é a classe de palavras que traz a exatidão da matemática para dentro da nossa língua. É a palavra que vai dizer, sem sombra de dúvida, a quantidade de coisas ou então o lugar certinho que algo ocupa numa fila, numa sequência. E aqui a diferença para outras palavras fica gritante, olha só. Um adjetivo, por exemplo, dá uma qualidade. Se eu digo casa bonita, isso é subjetivo, né? O que é bonito para mim pode não ser para outra pessoa. Agora, se eu digo duas casas, não tem discussão, são duas e pronto. O numeral, então, trabalha com fatos, com precisão. Certo, então vamos conhecer as famílias dos numerais. E a primeira, a mais famosa, a mais básica de todas, é a dos cardinais. Eles são, tipo assim, a espinha dorsal de toda a contagem que a gente faz no dia a dia. A função deles é super direta, indicar a quantidade absoluta. É a contagem pura e simples. 1, 2, 10, 100, 1000. São aqueles números que a gente aprende desde pequeno para poder quantificar o mundo, sabe? Para dizer quantos brinquedos, quantas balas, quantos anos a gente tem. Olha só esse exemplo do dia a dia. Eu comprei 5 laranjas. A palavra 5 é um cardinal clássico. Ele não está nem aí se as laranjas são grandes, pequenas, doces ou azedas. A única missão dele é informar com certeza absoluta a quantidade. Precisão total. Beleza. Saindo da contagem e indo para a organização. Chegamos na segunda família, os numerais ordinais. E o nome já entrega tudo, na verdade. A função deles é colocar as coisas em ordem. Exatamente. O trabalho dos ordinais é indicar a posição, o lugar de algo numa série. Pensa numa competição, na fila do pão, nos andares de um prédio. É para isso que servem o primeiro, o segundo, o décimo, o centésimo. Eles são os organizadores do nosso idioma. Numa frase como "ele chegou um terceiro lugar na corrida", a palavra terceiro não informa quantas pessoas estavam correndo. Ela define a posição exata daquela pessoa no pódio. É tudo sobre hierarquia, sobre sequência, sobre quem veio antes e quem veio depois. Continuando nosso tour pelas famílias de numerais, agora a coisa fica um pouco mais matemática. Chegamos aos multiplicativos. E aqui a gramática começa a ficar, digamos, exponencial. Como o próprio nome já adianta, eles indicam que uma quantidade foi aumentada, foi multiplicada. Palavras como dobro, triplo, quádruplo, é como pegar a conta de vezes e transformar numa palavra só. É a operação de multiplicação virando gramática. E que belo exemplo, hein? Ganhei o dobro do salário este mês. A palavra dobro é muito mais elegante e rápida do que dizer ganhei 2 vezes o meu salário. É uma forma compacta e super poderosa de expressar essa ideia de multiplicação. Bom, se a gente tem a multiplicação, faz todo sentido ter a divisão também, certo? E para isso, a gramática nos apresenta a quarta grande família, os numerais fracionários. Eles são os responsáveis por repartir o todo. A função deles, então, é indicar a divisão às partes de um inteiro. Palavras como metade, um terço, um quarto, são os termos que a gente usa para falar de uma fatia, de um pedaço de algo maior. E aqui está um exemplo que todo mundo entende na hora. Comi metade da pizza sozinho. Quem nunca, né? A palavra metade indica com precisão que foi uma de 2 partes da pizza inteira. É a gramática da divisão servida no prato. Ok, agora que a gente já conhece as famílias, vamos falar das regras do jogo. Sabe, muita gente acha que numeral é uma palavra que nunca muda, que é sempre igual. Mas não é bem assim, não. Alguns deles precisam, sim, conversar com as outras palavras da frase. O ponto principal aqui é a concordância de gênero. A gente faz isso no automático. Ninguém fala uma carro ou um casa, certo? É um carro e uma casa. O mesmo para 2 meninos e 2 meninas. E isso vale para todos os ordinais também. O primeiro colocado e a primeira colocada. O numeral se adapta. E não para por aí no gênero. A concordância de número, ou seja, singular e plural, também acontece. Os ordinais variam, claro. O primeiro passo vira os primeiros passos. E olha que interessante,
Até os multiplicativos podem ir para o plural. A gente pode falar em doses triplas de um remédio. Eles são mais flexíveis do que parece. Agora, uma coisa super importante para não fazer confusão. Existe o algarismo e existe o numeral. O algarismo é o símbolo, o desenho, tipo 5. O numeral é a palavra que a gente escreve e fala, 5. Um é o símbolo gráfico, o outro é a palavra com função gramatical. Simples assim. Essa aqui é uma daquelas pegadinhas clássicas do português. A palavra um. Como é que a gente sabe se ela é um número ou um artigo indefinido? O pulo do gato está todo na intenção. Se a ideia é dar ênfase na quantidade, eu tenho só um irmão e não 2 ou 3, aí é um numeral. Agora, se a ideia for vaga, qualquer uma, um dia a gente se encontra, aí é um artigo. O segredo é perceber se a quantidade exata importa. E para fechar essa nossa análise, uma categoria bônus que é muito legal: os numerais coletivos. Tecnicamente, eles são classificados como substantivos, mas o curioso é que eles carregam um número exato dentro deles, no seu significado. Olha só que interessante. Quando a gente fala uma dúzia, a gente já sabe que são 12. Uma dezena são 10. 100 de salgadinhos são 100. Até a palavra quarentena, que historicamente vem da ideia de um período de 40 dias, são palavras que já nascem com a quantidade embutida no seu DNA. Depois de tudo isso, fica claro que os números na gramática são cheios de personalidade, né? Eles contam, ordenam, multiplicam, dividem e até formam grupos. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar: que outros numerais coletivos será que existem por aí, escondidos no nosso idioma? Fica aí a reflexão. Valeu e até a próxima.